É assim que você vai montar a estratégia das redes sociais dos seus clientes de social media. Muita gente me perguntou lá no meu Close Friends no Instagram como montar a estratégia para o cliente e como que eu faço isso. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo mostrando o passo a passo da elaboração da estratégia das redes sociais para os meus clientes. Então já te inscreve no canal para ficar sabendo tudo o que você precisa saber para se tornar um social media de iniciante a CEO. E vai lá no meu Instagram, @belacarol, e me manda social media vindo do YouTube, que eu vou te adicionar no meu Close Friends, onde eu compartilho todos os bastidores do meu dia a dia como social media e converso sobre assuntos como esse. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o documento de briefing que você levantou com o seu cliente. Se você não sabe do que eu tô falando, depois desse vídeo tu vai assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é o que fazer depois de fechar com o cliente, quais são os próximos passos. Porque depois de fechar com o cliente, tu vai sentar com ele, fazer uma reunião e entender algumas coisas sobre o negócio dele que vão estar nesse documento de briefing, que vão servir para ti montar a estratégia. Então, como social media, a gente precisa mergulhar no negócio do nosso cliente, a gente precisa entender muitas coisas que estão ali por trás para produzir conteúdo de qualidade que realmente converta. E é nesse momento do briefing que a gente vai fazer isso, tá? Então, o primeiro passo para a estratégia é ter feito esse briefing e ter essas informações para te poder usar elas para montar a estratégia. E aí, tendo o briefing, o próximo passo é fazer a nossa pesquisa de referência, estudar o mercado daquele cliente. Então, lá no briefing, a gente inclusive vai perguntar quais que tu enxerga que são os teus concorrentes, quais empresas que tu tem como referência para ti, que tu te espelha, e aí a gente vai também estudar essas empresas, estudar esses perfis. Então, seja olhando os perfis nas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, a gente vai entender que tipo de conteúdo eles estão produzindo, o que o nosso cliente se identifica naquilo, que pode fazer com que o público dele se identifique também. Mas a gente também precisa fazer a nossa pesquisa. A gente precisa ir atrás de outras referências, a gente precisa entender o que o mercado daquele nosso cliente está falando atualmente nas redes sociais, que tipo de estratégias eles estão fazendo, o que está funcionando, o que não está. Olhar também para outros nichos para poder entender, tá? Então, o próximo passo depois do briefing é a gente fazer essa pesquisa de mercado e pesquisa das referências. O terceiro ponto é a gente entender o público do nosso cliente, com quem que a gente vai estar conversando nas redes sociais, certo? E aí a gente vai lá no briefing, que é o primeiro passo, perguntar para o cliente quais são as pessoas que ele atende hoje, quais são os melhores clientes que ele tem hoje, aquele que é o cliente ideal dele, quem são os compradores, porque a gente vai tentar atingir públicos similares a esse. E a gente precisa também entender o público que atualmente está consumindo o conteúdo daquele cliente. Então, se tu pega um cliente que já tem rede social, tu vai ver qual é o público que tá ali e se ele tá correto, se é o público realmente que converte, que engaja, depende do objetivo que o teu cliente está te contratando, tá? Então, basicamente, o terceiro passo é estudar o público. Tendo esses 3 passos de estudo, a gente vai montar o quarto ponto, que é a linha editorial. Nessa linha editorial, então, a gente precisa considerar que a gente vai fazer posts de topo, meio e fundo de funil. Se tu quiser que eu explique mais sobre isso, deixa nos comentários. Então, isso vai variar de acordo com o objetivo do teu cliente e do momento também, se vai ter mais conteúdo de topo de funil, de meio, de fundo, enfim. Mas tu precisa pelo menos ter uma ideia do que significa isso e pensar em posts para cada uma dessas fases do funil e também pensar se para esse cliente cabe posts tipo meme ou não. Que tipo de posts, por exemplo, de entretenimento que a gente vai colocar. Porque hoje em dia as pessoas usam também as redes sociais para se entreter. Então é legal a gente conseguir encaixar esse tipo de conteúdo ali no perfil do nosso cliente quando fizer sentido. Mas que tipo de post de entretenimento a gente vai colocar? O que as referências estão fazendo? O que o mercado está fazendo que está dando certo, tá? Isso tudo ali nas pesquisas, nos 3 primeiros passos, tu vai olhar, vai fazer, e aí vai começar a elaborar direitinho essa linha editorial com os tipos de conteúdo, conteúdo útil, conteúdo de prova social, de entretenimento, quais são os tipos tu vai colocar nessa linha editorial, tá? Os tipos de conteúdo que tu vai colocar ali no perfil do teu cliente. O quinto ponto é o plano. Então, neste plano, tu vai colocar informações importantes sobre os posts. Por exemplo, quantos posts por semana a gente vai fazer? Quais são os dias da semana? Se é Reels, se é carrossel, se é estático, como que vai funcionar esses stories?
quais são os tipos de conteúdos. Isso tu precisa mostrar para o teu cliente. Olha, as tuas redes sociais a partir de agora vão funcionar assim. Posts nos dias tais. Na quarta é um Reels, na terça é um carrossel. Ele precisa saber disso e aprovar junto contigo. E isso tu não vai montar na tua cabeça. Todo esse estudo que a gente fez antes vai te ajudar a montar os tipos de posts, a quantidade, enfim, nas redes sociais do cliente. Tendo o plano, a gente vai começar a olhar datas importantes para aquele cliente, certo? Então, por exemplo, novembro tem a Black Friday. Essa data, ela é importante para o público do meu cliente? Ele vai fazer alguma promoção? A gente consegue usar essa data de alguma forma? Coloca lá as datas importantes. Quando que é o aniversário do cliente? Quando que é o aniversário da empresa? A empresa do meu cliente é do nicho infantil. Coloca Dia das Crianças como uma data importante para que vocês possam pensar em alguma ação nas redes sociais. Ou caso o cliente faça já alguma ação, tu poder incluir isso nos conteúdos para usar como divulgação também. Sem contar em algumas datas. Então, por exemplo, dia do advogado. Então, teu cliente é um advogado. Talvez seja legal planejar para esse dia um vídeo especial, montar algum post, alguma coisa assim, tá? E coloque só realmente datas importantes. Se tu olhar ali o calendário de datas, tu vai ver que tem data de tudo que é coisa. Dia do sorvete, dia da abelha, enfim. Tu vai colocar só aquelas datas importantes, tá? Não precisa sair tocando todas as datas aí para preencher post. Tendo o plano e tendo as datas, a gente vai para o 7º ponto, que é o calendário, tá? E aí tu vai ver o que é melhor. Se é tu montar um calendário para o teu cliente de 15 dias ou de um mês, tá? Isso tu vai alinhar com o teu cliente. Se ele conseguir aprovar já o calendário de um mês, é melhor para ti, porque tu já consegue te adiantar. Agora, tem clientes que preferem calendário de 15 dias, porque vai surgindo notícias, e notícias tá lá na tua linha editorial, tu vai ter que falar sobre notícias. E aí ele prefere esperar para ver o dia, enfim, tá? Tu vai conversar com o teu cliente e ver o que fica melhor, se é um calendário de 15 dias ou de 30. Tem clientes que a gente faz calendário toda a semana, justamente porque vai mudando muita coisa. Mas a base acaba sempre sendo a mesma, ali a linha editorial, as datas importantes, ok, tá? Mas aí nesse calendário, tu vai pegar o calendário, colocar as datas importantes, e aí tu vai distribuir aquela linha editorial, aquele plano que tu montou, neste calendário. Então, se lá no teu plano tu botou que na segunda de manhã tem stories com caixinha de perguntas, na segunda tu vai colocar ali no calendário que na segunda tem a caixinha de perguntas tal. Na terça, lá no plano, tu escreveu que na terça é dia de Reels, aí no calendário tu vai colocar Reels e qual que é o tema que tu vai ter estudado em cima de todo aquele estudo que a gente fez no início, tu vai colocando já no calendário os temas dos posts, tá? Por que a gente faz esse passo a passo? Porque já tendo o direcionamento, já vão surgindo ideias de conteúdos e o formato desses conteúdos também. Então tu já vai ter bastante material para trabalhar, porque tu pesquisou as referências, tu estudou o mercado, as dores daquele público e vai poder falar sobre isso em cada um dos conteúdos. Além disso, o que eu coloco sempre na estratégia do cliente para entregar para ele, tá? Reformulação do perfil. Então, se eu acho que a bio pode melhorar, o link, os destaques, o que eu colocaria em cada um dos destaques, o que vai escrito nos destaques, tudo isso a gente já entrega na primeira estratégia para o cliente, para ele já ver o perfil como um todo. Então, o que vai ter ali no feed, o que vai mudar nos meus destaques, como que vai ficar esse mês o meu Instagram, então é legal para ele visualizar tudo. E também gosto de colocar alguns combinados, de como que vai ser a aprovação, tudo isso, como que a gente vai executar a estratégia, o que a gente precisa dele para executar essa estratégia, outras redes sociais que vão entrar. Então tudo isso entra na elaboração da estratégia, tá? Tendo isso, já vai ser muito mais fácil para te produzir conteúdo para esse cliente. E claro, a estratégia, teoricamente, tu vai fazer ela somente uma vez e tu pode ir sempre olhando para ver se ela tá fazendo sentido, se tu precisa refazer alguma coisa, mas de uma forma bem geral, é isso que tu vai fazer. E é importante tu mostrar essa estratégia pro cliente para ele entender como que vai funcionar o fluxo ali das redes sociais. Se tu ficou com alguma dúvida sobre a elaboração da estratégia, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder e vai lá no meu Close Friends que eu tô te esperando para te acompanhar um pouco dos bastidores da profissão de social media e também tirar mais dúvidas. Te vejo lá no Close Friends.